Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar a dica desse tênis, como que eu fiz aqui para fazer essa solinha aqui, ó, ficar separada da base, né? Tá vendo? Né? Separada entre aspas. Então, eu vou iniciar agora o vídeo com vocês fazendo a solinha. Para quem quiser já aprender a fazer essa sola aqui, eu tenho vídeo dela, só que tá junto com os outros tamanhos, tem tamanho 14, né, o 15, que é esse, e o 16 juntos. Então, se você quiser aprender só essa aqui, acompanhe o vídeo até o final. Se não, você pula e vai já para a parte que eu ensino a fazer o acabamento, esse acabamentozinho aqui na solinha, depois dela pronta, tá? Então é isso, vamos para a aula. Vou usar o fio Bella, eu vou falar Charme, Bella da Pinguim, na Tex 370, tá? Essa cor que eu tô usando é a 7660, caso você tenha gostado. Vou usar também fio Bella na cor 4, é o cru ou massa, eu esqueci qual que é. Vou usar as agulhas 1,50 e 1,75. 1,50 para eu fazer a minha solinha e levantar a base, tá? E a 1,75 só para fazer o contorninho que vocês vão ver aí que eu faço na solinha antes de subir a base. E por que que eu faço isso? Eu estou usando a agulha 50 porque a minha tensão de ponta tá um pouco mais relaxada. Então, para eu chegar no tamanho que eu preciso sem fazer muito esforço, sem ficar com a mão doendo, eu uso uma agulha menor. Então, é isso. Eu até usei por engano no vídeo, caso vocês consigam ver, a 1,25. Também, para mim, é tranquilo trabalhar com ela. Eu fiz essa solinha na 1,25, mas recomendo para você que é acostumado a trabalhar com 1,75, a 1,5. Vai testando, tá? Se não conseguir chegar no tamanho com a 1,50, melhor, é essa que eu recomendo, tá? Você usa 1,25. Vai desfiar um pouquinho o fio no começo? Vai, mas você se acostuma. Tenho certeza que se acostuma, tá? Porque no começo, pra mim, foi tenso. Mas depois eu me acostumei. Então, é isso. Vamos precisar de uma tesourinha. Se você quiser fazer os arremates aí, pra fazer os arremates, você usa E basicamente, a minha, como eu fiz com a 1,25, não chegou a 9 centímetros, tá? Ela ficou com 8 centímetros e meio. Mas você usando a agulha certa, só vai ficar com 9 centímetros. Então, não estou focando aqui no tamanho da solinha, mas na técnica, tá bom? Eu ensino a solinha pra já deixar e adiantar pra você, caso você queira usar essa solinha aqui, tá bom? Então, é isso aí, vamos pra aula. Vamos iniciar fazendo nosso nó corrediço. Você pode fazer um Ezinho e pegar aqui, ó, essa linha, o fio que vem do novelo, você pega e passa ele por dentro do Ezinho. Puxa assim, segura na partezinha menor da linha, pronto. Agora a gente vai subir aqui 20 correntes. Nós iremos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos fazer 2 pontos altos na nossa quarta corrente. Então, eu vou contar aqui, ó, descendo 1, 2, 3 e 4. Na quarta corrente, eu faço 2 pontos altos. 1 e 2. E sigo agora para as outras correntes, fazendo um ponto alto em cada uma delas, até eu completar aqui um total, uma sequência de 15 pontos altos. Vai sobrar uma correntinha ali sem fazer lá no final. Eu vou voltar aqui quando faltar apenas uma corrente. Então, após aqui, ó, ter feito aqueles 2 pontos na quarta corrente, eu fiz uma sequência de 15 pontos e me sobrou uma correntinha no final. Aqui, ó, essas 3 correntes que a gente pulou, elas servem como um ponto alto, tá? Se você quiser marcar aqui, ó, na terceira correntinha,
para você não perder onde você vai emendar a sua carreira, você pode. Você vem com o fio coloridinho e marca, ó. Se você tiver marcador, melhor ainda. Aí você não perde aqui o local onde você vai emendar a sua carreira, tá? Na próxima corrente, na próxima última, né, correntinha que a gente tem aqui, nós vamos fazer 7 pontos altos dentro dessa mesma corrente, ó. 1, 2, 3, já volto. Fiz os 7 pontos, agora a gente vai novamente repetir 15 pontos altos. Vamos aproveitar para esconder esse fio, deixa ele encostadinho aqui nessa base. E aí, nós vamos respeitar aqui, ó, em cima de cada ponto que a gente tem correspondente ao lado anterior, né, que a gente fez uma curvinha, né, a gente vai fazer um ponto alto em cima dele, na mesma direção, ó. Então, eu tenho um. Aqui, ó, nessas laçadinhas que a gente tem, é o local onde a gente insere a nossa agulha para estar fazendo esses pontos. Eu vou completar a minha carreira e já volto. Feitos 15 pontos, você vai perceber que aqui, ó, no final, exatamente aonde você tem aqueles 3 pontos, lembrando que as 3 correntes servem como primeiro ponto, você vai fazer aqui dentro desse mesmo buraquinho onde você tem esses 3 pontos, mais 2 pontos altos. Então, para finalizar, faço 1 e 2 pontos. Agora, a gente vai seguir, ó, e vamos prender a carreira, tá? Essa foi a nossa última sequência de pontos. Nesse mesmo local aqui onde eu marquei, ó, na terceira corrente, onde eu insiro a minha agulha, pra tá fechando a carreira. Desse jeito, tá? Ó, e assim fica a nossa primeira carreira da solinha de 70 pontos. Vou fazer aqui uma corrente, e aqui exatamente aonde eu emendei a minha carreirinha, ó, tem até um buraquinho, vai dar em cima do primeiro ponto, né? Então, aqui eu faço um ponto baixo. A corrente é apenas para dar uma alturinha aqui pro ponto, tá? Quando a gente for emendar a carreira, a gente vai até ignorar ela. Então, já vem aqui, ó, nas 2 laçadinhas do ponto baixo e marco, ó. Vou marcar, porque vai ser aqui que eu vou entrar com a agulha para fechar a carreira. Agora, eu vou seguir fazendo dois aumentos de ponto baixo, ó. 1 e 2 pontos no mesmo ponto, e no próximo ponto também um aumento, ó. 1 e 2 pontos baixos no mesmo ponto. Após esses 2 aumentos, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3. Fiz aqui os 6 pontos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 9 meio pontos altos. Laço a agulha e já venho já pro próximo ponto, fazendo os 9 meio pontos. Prontinho. Vocês vão perceber que o ponto 9 deu exatamente aqui um ponto antes daqueles aumentos, né? Que a gente fez aqui de 7 pontos. Então, agora seguindo, vamos pro próximo ponto e vamos fazer um aumento de meio ponto. 1 e 2 meio pontos no mesmo ponto. Acertando aqui, ó. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento triplo. Ao invés de fazer 2 meio pontos juntos, eu faço 3 meio pontos juntos. 1, 2 e 3. No próximo ponto, faço um aumento de meio ponto, normal, que são apenas 2 pontos juntos, 1 e 2.
No próximo, eu vou fazer um meio ponto sozinho. Na sequência, faço um aumento normal de meio ponto. 1 e 2 pontos juntos. No próximo, aumento triplo. 1, 2 e 3 meio pontos juntos. E no próximo, para fechar a sequência de aumentos, um aumento normal de apenas 2 meio pontos. 1 e 2. Volta a trabalhar, após a sequência de aumentos, 9 meio pontos altos. 1, 2. Feitos 9 pontos, volto com a sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Deixa eu acertar. 4, 5 e 6. Vamos perceber aqui que sobraram 2 pontos aqui livres, né? Sem fazer. Aí, nós vamos fazer aqui 2 aumentos de ponto baixo. 1 aumento e 2 aumentos. São 2 pontos no mesmo ponto. Enfim, vamos fechar agora a nossa segunda carreira. Vamos vir aqui, exatamente onde eu coloquei o meu fio, indicando aqui o local certinho de eu fechar a carreira, ó, e fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho a segunda carreira prontinha. Vou apenas cortar esse fio que tá me atrapalhando. Esse fio é o que a gente veio escondendo lá na primeira carreira, lembram? Então, eu esqueci de cortar. Aí, a gente tem aqui pronto as 2 carreirinhas a solinha. Vamos iniciar agora a próxima carreira. Vamos iniciar fazendo 2 correntes para dar altura de um meio ponto alto. Esse aqui vai ser o nosso primeiro meio ponto, ou melhor, o primeiro ponto. Vou vir aqui pro próximo ponto, cuidado para não confundir aqui onde você vai inserir sua agulha. Lembra que a gente tem um aumento de 2 pontos baixos aqui na sequência. Ó, então a gente vem pegando nas 2 laçadinhas do primeiro ponto do aumento da carreira anterior e vamos fazer um aumento em meio ponto. Na sequência, daremos início aqui, ou melhor, faremos 4 aumentos de meio ponto. Então, já tenho 1, 2, 3, 4. Olha, agora eu vou, antes de dar sequência, de continuar, eu vou vir aqui na minha segunda correntinha aqui, que equivale a um meio ponto, nessa correntinha de cima, e vou botar aqui a minha marcação, tá? Pra gente saber onde é o primeiro ponto. Vou fazer agora 8 meio pontos. Após os 4 aumentos, sequência de 8 meio pontos altos. 1, 2, 3. Feitos 8 meio pontos, agora a gente dá sequência a 7 pontos altos. 1, 2, prontinho, fiz os 7 pontos. Agora a gente vai fazer uma sequência de aumentos com intervalo de 1 ponto
entre cada aumento. Eu vou fazer junto com vocês essa sequência todinha. Serão aumentos em meio pontos, tá? Iniciando o primeiro aumento. 1 e 2 meio pontos no mesmo lugar. Um meio ponto sozinho. Já tenho um aumento, né? E um meio ponto sozinho. No próximo, um aumento de meio ponto. Na sequência, um meio ponto alto sozinho. Já temos 2 aumentos. Agora, um meio ponto alto, mais um junto, um aumento, terceiro aumento. Um meio ponto alto sozinho. Quarto aumento. Um aumento, 2 meio pontos no mesmo local, ó, no mesmo ponto, um meio ponto sozinho. 2 meio pontos juntos, nosso quinto aumento. Um meio ponto sozinho, nosso sexto aumento. Um meio ponto, um aumento de meio ponto aqui e um meio ponto sozinho. Nosso sétimo aumento. Um e 2 meio pontos juntos e um meio ponto sozinho. Sétimo aumento, né? E agora o nosso oitavo e último aumento. 1 e 2 meio pontos no mesmo local. Agora a gente vai seguir, ó, fazendo também, repetindo a mesma sequência que a gente fez aqui antes dos meio pontos. Vamos fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Prontinho. Agora eu trabalho 8 meio pontos. 1, 2, 3, 4. Feitos os 8 meio pontos, aqui faltando um aqui para eu completar. Agora a gente vai fazer uma sequência de 4 aumentos em meio pontos, exatamente em cima de cada ponto que sobrou aqui, que são 4, tá? São aqueles 2 aumentos que a gente fez na carreira anterior, em ponto baixo, lembra? Então, em cima de cada ponto, a gente faz 2 meio pontos nesse mesmo ponto. Já tenho 2 aumentos, 3 e 4 para finalizar aqui a nossa solinha. Ó, agora para fechar essa última carreirinha, nós vamos fazer um pouquinho diferente, ó. Aqui tá o primeiro ponto, exatamente onde é o primeiro ponto. Deixa eu recolocar aqui a minha marcação. Eu vou cortar aqui o fio sem emendar ali, tá? Corto, puxo aqui direto. Eu vou virar a solinha desse jeito, porque eu gosto que fica mais fácil. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto, onde tá a marcação. Eu vou vir aqui, ó, nessas 2 laçadinhas, correspondente ao próximo ponto. Se você quiser, você pode virar, pra você achar, ó. Aqui tá o meu segundo ponto, ó. Confunde um pouquinho por conta da corrente, né? Mas é aqui, exatamente aqui, após essa marcação, nas 2 alcinhas, nas primeiras 2 alcinhas que você tiver aí, é o seu segundo ponto. Eu vou puxar aqui, ó, meu fio no sentido que eu tô com a agulha, que é o lado avesso da solinha, né? Então, eu puxo pra cá. Já posso até retirar essa marcação, porque a gente vai fazer uma correntinha simulando aqui um ponto que vai
substituir essas duas correntes, tá? Virei aqui, puxei, aí agora eu venho aqui, ó, de baixo pra cima, no mesmo sentido que eu puxei o fio, ó, eu venho de baixo pra cima e agora eu pego o fio e trago ele pra baixo aqui. Eu entrei no nozinho do ponto. Eu já ensino esse acabamento aqui pra vocês. É sempre, né, em quase todos os meus vídeos. Ó, entro dentro dos nozinhos do ponto, desse ponto de onde tá saindo o fio, ó, do último ponto que a gente fez, e busco esse fio aqui, a perninha de linha, trazendo pra baixo. Eu saio bem lá no meio da correntinha, tá? Do ponto. Aí eu trago a linha pra baixo. Aqui vocês vão notar que formou uma corrente aqui, ó. Tá vendo? Por cima. Essa aqui tá mais larguinha. Aí eu vou ajustar pra ficar na mesma largura das outras. Agora eu pego, virei a solinha já pro lado certo. E trago o fio aqui, ó. Por dentro aqui, por baixo das duas alcinhas que eu acabei de fazer. Acabei de formar. Vem no próximo ponto, por baixo das duas alcinhas, busco o fio pro outro lado. Novamente, no ponto anterior, trago a minha linha aqui pra cá. E por último, no ponto à frente, ó, levo a linha lá pra dentro. Sempre no sentido contrário, tá? Pra gente fazer tipo uma amarraçãozinha aqui e não soltar o ponto. E aí a gente tem aqui completa a nossa solinha de 70 pontos, sem aumentar e nem diminuir ponto, tá? Pode ficar tranquilo que tem 70 pontos certinho. Espero que vocês tenham gostado. Olha, esse fio que sobrou aqui, ó, você pode arrematar aqui por entre essas carreirinhas, tá? Que não vai aparecer. Então, vamos para a próxima etapa, que é o contorno em pontos baixíssimos. Pra gente ter aquela divisão certinho de solinha e base. Com a solinha aqui ao lado avesso, né? Como se eu fosse subir já a minha base, eu venho aqui no meio do calcanhar, insiro a minha agulha, vou usar agora 1,75. Busco o fio, formou uma laçadinha, né? Joga essa perninha menorzinha por cima, já venho pro próximo ponto, ó, pegando no meio do ponto, pegando apenas a alcinha de trás, assim, na nossa cabeça estamos pegando na alcinha de trás, quando aqui na verdade a gente pega no meio das duas laçadinhas, ó, e vem fazendo pontos baixíssimos. Então a gente pega aqui no meio do ponto e segue fazendo pontos baixíssimos. Não precisa fazer ele apertadíssimo. Então eu vou seguir aqui contornando toda a solinha, tá? Já volto. Olha, eu cheguei aqui no fim da minha carreira. E para fazer aqui o último pontinho, a gente pode fazer de duas formas. Eu vou fazer como se eu estivesse trabalhando na solinha emborrachada, tá? Um acabamento que eu sempre ensino pra vocês. Ó, antes de emendar aqui a carreira, faltando somente esse, poderia vir aqui, ó. Já até troquei de agulha, vou usar agora a agulha 1.5, tá? Pra tá fazendo, levantando a base. Eu poderia vir aqui, emendar e fazer mais um ponto baixíssimo, pra finalizar e completar os 70 pontos. Mas eu vou fechar de outra forma. Eu corto aqui, ó. Vou puxar aqui o fio pra cima. Trago esse fio que tá embaixo aqui pro mesmo buraquinho onde eu fiz esse penúltimo ponto, ó. Deixa eu aumentar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Ó, então aqui, ó, eu insiro a minha agulha saindo no mesmo lugar, puxo o fio aqui pra cima. Aí eu vou ficar com esses dois fios aqui, né? Agora eu venho por baixo aqui das duas alcinhas desse último ponto, ou primeiro ponto, né? E trago uma perninha de linha pra cá. E no sentido contrário, trago a outra perninha de linha pra lá. Aí aqui, ó, a gente acabou de formar mais uma correntinha.
Agora eu posso, ou melhor, como eu vou trabalhar aqui assim, ó, eu já ia falar que eu posso trazer essa linha pra baixo, mas não, é o contrário. Eu vou trazer essa linha aqui que ficou pro lado certo da solinha pra cima. Eu venho no outro ponto, ó, e puxo essa linha aqui pra cima. Deixa eu acertar aqui a linha pra não desfiar, né? Ó. Então, esses dois fios tem que ficar pro lado avesso, tá? Que é o lado que vai ficar por dentro. Aí, ficou aqui feito o arremate da nossa solinha. Ficou com 70 pontos certinho. Enfim, agora a gente vai subir a base. Essa nossa base aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, essa base branca, tá bom? E vai ficar assim, ó, no final. Desse jeito. Deixa eu pegar o que tá pronto pra mostrar aqui pra vocês. Ó, no fim fica desse jeito, tá? Vou ensinar, se vocês forem fazer, caso façam tênis e vai ter detalhezinhos igual o meu aqui, vocês podem usar essa outra laçadinha que a gente vai deixar aqui. Já vou mostrar pra vocês, tá? Ó, vou inserir a minha agulha aqui, pegando só a alcinha de cima do ponto, ó. Aqui é o meio, o lado certo, que vai ficar pra baixo da sola. Vai ficar aqui, ó, embaixo, então tem que ser o lado certinho. E aqui, pego a alça de cima do ponto baixíssimo que a gente passou na sola. Trabalhando com a agulha 1.5, tá? E aí, eu começo aqui a fazer meus pontos. Vou fazer uma corrente para prender o fio e nesse mesmo lugar onde eu prendi o meu fio, eu já faço um ponto baixo. E assim vou seguindo, ó, segunda alça, deixando a primeira alcinha aqui de baixo livre, ó. Já aproveito para esconder esses dois fios. Um eu escondo nesse sentido e o outro pra cá, tá? Esses são os fios de sobra da sola, né? Da primeira carreira de pontos baixíssimos que a gente passou. Então, eu deixo eles ali, posicionados certinho, só pra eu arrematar depois. Igual eu estou fazendo aqui, esconder entre os pontos. Eu vou seguir aqui, fazendo o meu contorno. No fim da carreira eu volto pra gente emendar, tá? Cheguei aqui no fim da carreira, fiz aqui o último pontinho, ó, na última alcinha. E aqui, pra emendar, emendo nas duas alças do primeiro ponto baixo. Ignoro sempre essa correntinha que a gente faz aqui embaixo, que é só pra dar a altura do ponto, tá? Então, faço um ponto baixíssimo, emendando aqui minha carreira. Para iniciar uma corrente, exatamente aqui, ó, aonde eu emendei a minha carreirinha, de onde sai aqui, ó, essa correntinha, tá vendo? Aqui abaixo dessa correntinhazinha aqui que ficou, eu insiro a minha agulha ali pra fazer o meu primeiro ponto da carreira. E sigo fazendo ponto sobre ponto, tá? No total, eu tenho 70 pontos nessa solinha. Então, é bom você sempre conferindo, confirmando se você tem 70 pontos aí, tá? Se for o caso, você não quiser desmanchar a sua solinha, deu o tamanho certo, e você não quer desmanchar, caso tenha dado um ponto a menos, você pode fazer um aumento. Como seria esse aumento? Fazer, ao invés de um ponto junto, é claro que você vai escolher um lugar estratégico aí, tá? Vai fazer em qualquer lugar. Geralmente, a gente faz aumento quando é de um ponto só, faz aqui na frente ou aqui atrás, tá? Pra não ficar desigual. Aí, você vai fazer 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Caso, eu aumentei um ponto, a minha solinha deu o tamanho certo. Sempre faça isso na primeira carreira, esses aumentos ou diminuição. Aí, você vai fazer uma diminuição. No caso, você teria que ir contando, conferindo a primeira carreira já, tá? Aí, você... ou até na segunda dá certo também, tá? Vamos fazer uma diminuição. Lacei a agulha, busquei a linha como se fosse fazer um ponto baixo, mas não fecho não o ponto, deixa aqui na agulha. Vem pro próximo ponto, busco o fio, deixa aqui na agulha.
E aí, agora sim, eu tenho 3 laçadas. Eu passo a linha por dentro das 3 laçadinhas, tá bom? Então, assim, eu vou ajustar a quantidade de pontos. Se aumentou 1 ponto, fiz uma diminuição. Cheguei aos 70 pontos, tá? Ao invés de ficar com 71, eu fico com 70, que é a quantidade exata que eu tenho que ter aqui nessa sola de 9 centímetros. Então, assim, a gente trabalha a nossa base. Quantas carreiras forem necessárias aí pra você, quantas carreiras você precisar. No meu caso, eu fiz 4, que é a quantidade de carreiras que eu preciso trabalhar aqui nesse tênisinho, tá bom? Aí, pra gente estar fazendo os detalhezinhos da frente, no caso aqui, ó, essa abinhazinha aqui, eu vou usar essa segunda alça que ficou aqui, ó, tá vendo? Eu pego aqui e trabalho meus pontos, a carreirinha de pontos que eu precisar fazer aqui, tanto aqui na frente quanto aqui atrás. Eu só vou dar a dica, tá? Aqui é que eu fechei a carreira diferente, aí ficou assim. Por isso que eu ensinei a fazer desse outro modo, ó, pra não dar defeito. Ó, aí, ó, o que acontece? A gente vai usar essas alcinhas que estão aqui, ó, pra poder fazer esses detalhes, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu quis fazer, assim, bem devagar, gravar um vídeo bem, assim, explicando da solinha, tudo pra que não tenha dúvidas. Espero que vocês tenham gostado da dica. Beijos, beijos e até um próximo vídeo.